Fala galera, boa tarde, tudo bom? Quero compartilhar algo com você. Nossa mente, ela trabalha em 4 zonas diferentes, onde eu separei dentro dessa perspectiva algo para falar com você. Nossa mente, ela tende muitas vezes a trabalhar dentro de uma primeira zona chamada zona de conforto, uma outra zona chamada zona de confronto, e aí uma terceira zona chamada de zona de conflito, e a terceira é uma zona de conquista. Zona de conforto, zona de confronto, zona de conflito e zona de conquista, tudo com C, para ficar legal, para ficar bem gravado aí, né, na mente. A zona de conforto é aquele lugar de estabilidade, onde muita gente quer ficar, busca apenas estabilidade, segurança, não se arrisca muito. A nossa mente trabalha assim, ela quer sempre ficar ali naquelas condições mínimas de gasto de energia, sempre tentando trabalhar com o mínimo possível. Então, aquilo que a gente já está acostumado a fazer, é aquilo que a gente, né, tá ali no dia a dia, é isso que a nossa mente quer, sempre um conforto. E muitas pessoas ficam paralisadas nessa zona, mas é apenas o nível mais raso, é a parte, sabe, que nós precisamos entender que tem algo mais. Lá em Mateus 14, os discípulos de Jesus, eles estavam ali, acabaram de ver um milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes, e aí quando eles estão vivendo aquele milagre, né, celebrando tudo aquilo, Jesus falou para eles: olha, agora vamos sair daqui e vamos lá para o outro lado, vamos para o outro lado. E essa é a hora que a gente precisa aprender a sair de um lugar e ir para outro. É uma mudança, não só de geografia, mas uma mudança de operação da nossa mente também, do nosso coração. E eles vão para o meio do mar para atravessar e enfrentam ali o quê? Um vento contrário. Eles começam a enfrentar uma tempestade de vento, as ondas batendo. E isso eu chamo de zona de confronto. É quando você decide que você vai mudar. É quando você decide que você vai sair daquela situação ali que tá, sabe, te deixando na mesmice, na rotina, e aí você fala assim: não, cara, eu não posso mais ficar, né, nessa condição, eu preciso de algo mais, eu preciso buscar algo além, eu preciso me mover, eu preciso me movimentar, né? E aí você vai enfrentar o quê? Você vai começar a enfrentar alguns desafios, e isso é a hora que muitos desanimam e voltam para a zona de conforto, porque começa a enfrentar o vento contrário, começa a enfrentar as dificuldades, porque nunca é fácil você mudar, principalmente mudar para melhor, né? Sempre vai ter uma resistência, às vezes está na nossa mente, no nosso coração, pode ser o inimigo, mas muitas vezes nós vamos enfrentar alguns desafios que vão tentar nos empurrar de volta para a zona de conforto. Mas não aceite isso, não fique parado na zona de conforto, vença a zona de confronto. E aí, ok, venci os confrontos. Quando eu falo, não, a minha vida espiritual, emocional, financeira não pode ficar mais assim, eu quero romper, eu quero ir além. E aí você vai para o confronto, beleza. E aí você está enfrentando os desafios, o confronto, o que vem a seguir? A seguir vem a zona de conflito. Por que vem a zona de conflito? Porque é o lugar que muitas vezes a gente está naquela dúvida ainda: será que era para mim ir mesmo? Será que Deus está comigo? Né? Será que eu vou conseguir chegar do outro lado? Porque no texto de Mateus 14 que eu falei, os discípulos enfrentaram o vento contrário e de repente eles veem o quê? Jesus vindo na direção deles, e eles pensam que era um fantasma. Eles disseram: uau, é um fantasma, tem um fantasma vindo na nossa direção. E é nessa hora que nós entramos em crise, em conflito, porque tudo parece um monstro, tudo parece muito grande, os desafios parecem enormes, a gente acha que não vai dar conta, sabe? E nós precisamos começar a vencer isso, porque a maioria dos nossos medos não vão dar em nada. Não vão dar em nada, absolutamente nada. 98% das pessoas no mundo tem medo de alguma coisa. Nós precisamos sair, romper com esse medo. Lá no texto diz assim: eles tiveram medo porque pensaram que era um fantasma. E os outros discípulos disseram: é um fantasma. Sempre vai ter alguém para falar alguma coisa ruim para você do seu lado. Sempre vai ter alguém para mostrar para você o mundo segundo a ótica dele, né? O mapa de mundo que ele tem,
né? Ele tem um mapa de mundo e segundo aquela ótica ele quer colocar essa visão para você. Não aceite essas coisas, né? E ali nessa zona de conflito é onde Pedro falou assim: e agora? O que nós vamos fazer? E agora? Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E é aqui que tem mais um código, aqui tem mais uma chave. É você sair desse lugar, né? Que você está tentando buscar estabilidade e ir para um lugar de desafio. Porque no meio de uma tempestade, ondas batendo no barco, vento forte, era muito mais seguro ficar dentro do barco e não sair do barco. E Pedro resolveu: não, eu vou sair do barco, porque Jesus é Jesus mesmo e ele vai me sustentar, porque Jesus falou: vem. Jesus está te chamando para um novo nível, para uma nova zona de operação, sabe, da sua mente. Sai desses conflitos, porque se você não conseguir vencer esses conflitos, principalmente os conflitos internos, você vai acabar voltando para a zona de conforto e ficar estagnado, parado onde você estava. E aí você precisa vencer essas crises internas, esses conflitos que são internos. E aí, pastor, quando eu venço aqui as batalhas internas, eu também venço as batalhas externas. Na verdade, na maioria das vezes você vai ver que quando você vencer as batalhas internas, as externas nem existem mais. E aí a gente vai para o último nível, né? Segundo a mensagem que eu quero deixar para você, que é a zona de conquista. Porque aí Jesus volta com Pedro para o barco, né? E Pedro, você sabe que ele falhou, ele olhou as ondas, né? É difícil essa zona de conflito mesmo, mas Jesus estendeu a mão, pegou ele, trouxe de volta. E aí eles voltam para o barco, né? Legal. E eles chegam do outro lado e começa uma grande operação de milagres, de sinais, de prodígios. E ali foi a zona de conquista. É quando eles viram, e a Bíblia diz que todos que foram até Jesus foram curados. Todos que tocavam nele, todos que ele tocava eram curados, todos. Esse é o lugar da multiplicação. A zona de conquista é o lugar que você vê toda a semeadura que você fez tendo colheitas. A zona de confronto, de conflito é a fase das lágrimas, da semeadura com lágrimas. Mas a zona da conquista é o lugar da colheita com alegria. É quando você começa já a colher, né, os frutos daquilo que você semeou, plantou. Então o que vai ser essa zona de conquista? Né? O que vai ser essa zona de sucesso? Vai ser a subtração dos seus medos, a soma dos seus fracassos, tá? Porque os seus fracassos são importantes, é a soma dos seus fracassos que vão construir em você, né, um caráter, que vão construir em você uma pessoa mais forte, sabe? Não fica pensando: por que eu errei, por que eu falei? Você errou porque você errou, falhou, supera isso, se perdoa e vamos para frente. E aí então é o que? Subtração dos medos, soma dos fracassos e a multiplicação das suas experiências, né? Todo fracasso e toda realização que você teve gerou experiência para você. E aí você começa a operar então nessa zona de conquista, nessa zona onde as coisas são plenas. Aí é um lugar de plenitude. Lugar de plenitude, é um lugar de transbordo, é um lugar onde você não vê mais limite. Né? E a maioria das pessoas prefere operar dentro de uma zona de conforto, ficar ali parado, sempre na mesmice, não querem confronto, não desafiam sua própria intelectualidade, sua própria mente, não desafiam sua própria espiritualidade. Na zona de conforto, a pessoa sempre precisa de um religioso fazer alguma coisa por ela, orar por ela, fazer algo por ela. Na zona de conquista, ele sabe que é filho e tem livre acesso na presença do Pai. Então, meu querido, eu não sei onde você está operando hoje. Zona de conforto? Sai daí. Sai daí. Zona de confronto? Persevera. Zona de conflito? Força, fé, porque logo vem a zona de conquista. Deus te abençoe. Beijo no seu coração.